Olha, eu já ouvi colega dizer que joga videogame porque na infância não tinha videogame para jogar. Da mesma forma que eu já ouvi pessoas dizerem que compram as coisas de forma descontrolada porque quando era mais novo, os pais não tinham condições de dar coisas para essa pessoa quando ela era mais nova. Então, será que as coisas que você passou na sua infância determinam o teu comportamento no presente mesmo? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje e para isso eu separei esse livro aqui. Tirei essas duas ideias desse livro e a gente vai conversar sobre isso hoje e como que isso pode influenciar nas tuas finanças. Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal e os dois tópicos que eu separei para falar contigo aqui é sobre esse livro aqui, A Coragem de Não Agradar. Eu li esse livro no início desse ano de 2025, lá por volta de janeiro, fevereiro mais ou menos. Eu tive que passar um tempo ali em Brasília por conta do trabalho. E a leitura está bem recente. Tem vários pontos interessantes nesse livro aqui. Primeiro, o livro ele foi escrito de uma forma muito tranquila de ser lida, porque ele é escrito numa forma de diálogo, né? E logo no início, o autor comenta que para você realizar qualquer coisa relevante na sua vida, em qualquer área da sua vida, você tem que ter um mínimo de liberdade para isso. E esse é o tópico que eu queria falar contigo, sobre essa liberdade, porque o autor defende lá que essa liberdade, ela está diretamente ligada às coisas que você faz ou deixa de fazer por conta de julgamento alheio. Então, quanto mais coisas você deixa de fazer por conta do que você fica pensando sobre o que as pessoas vão pensar sobre aquilo, ou seja, sobre o julgamento de terceiros, menos livre você é. Então, para atingir a plenitude dessa liberdade, teoricamente você teria que se desligar completamente da opinião de terceiros, da opinião de pessoas alheias, né? E isso é o que está escrito no livro. Eu fiquei um tempo refletindo sobre isso. Eu falei, rapaz, será que tem alguém que é 100% livre, né, desse conceito de liberdade? Porque assim, eu descobri que eu não sou. Exemplo disso é esse canal aqui. Eu planejei voltar a gravar vídeos para esse canal aqui em janeiro de 2025. Rapaz, o primeiro vídeo que eu postei foi em março, ou seja, 2 meses depois. No meio desse processo, eu ensaiei gravar o primeiro vídeo por mais de 10 vezes. Por quê? Porque o julgamento estava na minha cabeça. Cara, o que as pessoas vão achar? Minha dicção não tá boa, o cenário não tá bom, o áudio não tá bom, o vídeo não tá bom, nada tá bom. Ou seja, toda hora eu ficava procurando uma justificativa, um julgamento de terceiro e bloqueava a minha ação, que era voltar a gravar vídeo. Isso aqui é só um exemplo, né? E aí eu fiquei pensando, eu vi que eu não tinha essa liberdade. E as pessoas mais velhas conseguem chegar a essa liberdade. Eu não sei se você já viu aqueles vídeos do Silvio Santos, que ele chegava na TV e falava literalmente o que ele queria, sem pensar nem na hora do Brasil. Falava até coisas que ele era cancelado depois, só que ele virou incancelável por conta disso, né? Então eu acho bem difícil a pessoa chegar nesse nível de liberdade comentado pelo autor aqui, só que eu acho interessante esse ponto, por quê? Porque dá pra gente trabalhar em cima dele. Dá pra você, principalmente nessa área financeira, dá pra você trabalhar em cima desse tópico a ponto de você se importar menos com a opinião de terceiros e não deixar que ela controle os teus comportamentos. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar contigo nesse vídeo. O segundo é o seguinte, e passado essa parte do tema de liberdade, o autor começa a falar muito sobre 2 tipos de filosofia. Na verdade, ele se concentra em uma só, que é a filosofia adleriana, né, que é de Adler. E ele, em alguns pontos do livro, ele compara com a filosofia de Freud, né? Com a linha de pensamento, vamos dizer assim. Eu nem sei se isso se enquadra como filosofia. E eu achei interessante. Um dos tópicos que ele comenta lá, que é a diferença entre esses dois, é que na linha de Freud, ele acredita que o que a gente passou no passado, as coisas que a gente viveu na nossa infância, influenciam diretamente nas ações que a gente toma no presente, né? Só que, por outro lado, Adler defende o quê? Defende o contrário disso. Ele fala, cara, não tem nada a ver com o passado. Os teus comportamentos no presente não tem nada a ver com o passado. Eles têm diretamente conexão com as coisas que você define para o seu futuro. Ou seja, para os teus comportamentos do presente estão ligados ao teu passado, para outros estão ligados ao teu futuro. É exemplo aquela pessoa que diz, não, cara, é o seguinte, eu compro compulsivamente porque quando eu era mais jovem, na minha casa não tinha muita coisa, não tinha muito recurso, meus pais não tinham certa condição, só eu sei as dificuldades que eu vivi e por conta disso eu não consigo me controlar, eu vejo alguma coisa e eu compro. Ou seja, essa pessoa está seguindo a linha de Freud, ela acredita nisso daí, que aquelas coisas que ela passou influenciam nesse comportamento pessoal dela. Porém, se você pensar nessas 2 linhas de raciocínio, até para você solucionar um problema, você deve pensar de forma diferente, dependendo do que você segue. Então, por exemplo, se você segue essa linha de Freud, se você acredita mais nessa linha de Freud, para você solucionar um problema, por exemplo, você come compulsivamente. E pelo fato de comer compulsivamente, se você seguir Freud, você fala, não, eu como compulsivamente porque na época que eu era mais jovem, eu não tinha abundância de alimentos. Então, pelo fato de não ter essa abundância, eu acabo que como muito. Beleza. Para você tratar esse problema, você vai ter que acessar lá na tua infância tudo que você viveu, vai ter que fazer uma ressignificação de tudo que você passou, para depois, no presente, você ter um comportamento diferente com relação à comida.
Teoricamente, para você tratar um trauma seguindo essa linha, você teria que fazer isso, por meio de terapia, por meio de sei lá o que. Aí você veria o melhor caminho para você. Porém, se você acredita mais na outra, na parte de adleriana, que eu nem conhecia essa filosofia, conheci a partir desse livro, inclusive gostei bastante, você não precisa ressignificar o seu passado. Na verdade, você caga para o seu passado. Você não é reflexo dele. Na verdade, você é reflexo do que você acredita para o futuro. Então, se você, mesmo que coma compulsivamente no dia de hoje, no presente, você pensa para o futuro que você quer ter uma vida mais saudável, por conta de longevidade, saúde, viver com teus filhos por mais tempo, prestar auxílio a uma pessoa que você gosta muito, isso já é suficiente para mudar os teus comportamentos no presente. Então, até para tratar algum problema que você possa viver hoje, você trataria de forma diferente, dependendo de qual filosofia você se encaixa mais, né? Olha que interessante. Você me diz aqui no comentário o que faz mais sentido para você: a filosofia freudiana, em que os comportamentos do passado influenciam no teu presente, ou adleriana? Me diz aqui nos comentários. Bom, para mim, na minha opinião, e eu vou deixar bem claro aqui, isso é na minha opinião, não sou dono da verdade, né? Não faz sentido nenhum eu ser definido pelo meu passado. Não faz sentido nenhum. E pela simples razão de que o mesmo motivo de dificuldade na infância pode se tornar motivação para uma pessoa ou pode se tornar razão para fazer alguma outra coisa para outra pessoa. Um exemplo disso eu li no livro do Paulo Vieira, que ele comenta lá sobre um estudo americano que teve sobre 2 irmãos que eram gêmeos e eles tiveram um pai alcoólatra, sendo que um dos irmãos bebia e o outro irmão não bebia. E quando perguntados por que ele bebia ou não bebia, eles responderam a mesma coisa: não, por conta do meu pai. Um usou isso como razão para não adotar aquele comportamento, vendo tudo que passou com o pai alcoólatra dentro de casa, deve ter diversas dificuldades por conta disso, e o outro usou como justificativa para o comportamento que ele tem hoje, falando que, na verdade, pelo fato do meu pai ser alcoólatra, eu tivesse essa bebida muito, muito cedo, e eu acabei viciando, eu não consigo me desvencilhar disso daí. Ou seja, só pelo fato disso, isso já cai por terra, porque se o teu passado determinasse o teu presente, todo mundo que teve passado igual, teria presente igual, né? E isso não acontece na vida real. Por isso que eu sou mais adepto à tese adleriana, que foi o que eu descobri nesse livro aqui. Inclusive, eu tenho amigos de diversas classes sociais. No ensino médio, por exemplo, eu tenho um colega lá que estudava numa outra sala, muita intimidade assim, mas era um colega que a gente conversava de vez em quando. O pai dele não conhecia, a mãe dele meio que largou ele de mão, assim, nem sei se tinha contato com a mãe dele. Eu sei que ele era criado com a avó, com muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo. Para você ter ideia, as refeições que ele tinha no dia eram as refeições que tinha lá na escola, que era café da manhã, almoço, e a nossa escola era integral, né, e tinha um lanchezinho da tarde ali. Esse moleque estudava pra caramba, super inteligente. Hoje ele é médico, formado na Universidade Federal Pública e exerce a profissão dele. Tem boas condições e tal, tudo mais. Cara, e por muito menos eu tenho outros conhecidos, e quando eu falo conhecidos é no plural mesmo, com condições muito melhores, né, com menos dificuldades, vamos dizer assim, decidiram não estudar, se envolveram em parada errada, drogas, e se perderam na vida aí. Então, eu não acredito nessa tese de que o teu passado define o teu futuro, né? Eu acredito mais nessa tese adleriana. Agora me diz você aqui no comentário o que você acha que faz mais sentido para você. Inclusive, nesse livro aqui, ele fala sobre vários outros pontos e outros aspectos interessantes. O livro é bem curto, cara. Tem umas 300 páginas no máximo. Vale a pena. Depois procura na Amazon aí pra você comprar, que eu tenho certeza que vai te ajudar também. Então, beleza. Entendido esses 2 pontos que eu trouxe pra conversar contigo aqui, como é que isso vai influenciar na tua vida financeira? Cara, influencia diretamente. O primeiro deles, que é o da liberdade, que eu comentei contigo, é extremamente importante você trabalhar em cima disso pra ter menos influência sobre o julgamento alheio. Porque é o seguinte, no momento que você decidir começar a investir, construir o teu patrimônio... Opa, bateria... Deixa eu ver se tá gravando. Tá gravando. Foi bateria baixa aqui. No momento que tu começar a investir e construir o teu patrimônio, vai ser extremamente natural as pessoas te julgarem. Você vai ver, vai perceber isso daí. Lá no trabalho vão falar que você um cara mesquinho. Na tua família, de repente, vai falar, você fica abrindo mão de viver a tua vida para ficar guardando dinheiro. Isso aí não tem nada a ver, não tem cabimento. Isso vai acontecer, cara. Quando eu trabalhei como engenheiro numa fábrica, e em determinado momento eu tinha uma moto, uma Pop. Não sei se você já sabe, é uma moto que parece uma bicicleta, né? E a moto valia menos que o meu salário na época. Eu era o único engenheiro do meu departamento que tinha uma moto daquela, né? E as pessoas meio que tinham aquele olhar de julgamento, né? Uma Pop e tal, tudo mais, beleza? Abre essa mão e tal, ficava com aqueles comentários assim. Só que depois de um tempo, cara, depois de uns 4, 5 anos, eu tinha dinheiro suficiente para comprar um apartamento pequeno ali,
à vista, né? Enquanto que os meus amigos que andavam de carrão, se endividaram para fazer um monte de coisa e tal, tudo mais, e ainda estavam pagando financiamento do primeiro carro. Eu já tinha trocado de moto, já tinha outras coisas, mas eu consegui construir o patrimônio. Então é fundamental, nesse primeiro ponto, você levar ele em consideração, em conseguir atingir esse nível de liberdade a ponto de não ser influenciado pelo julgamento alheio. Estou te falando de uma forma aqui que eu trabalho nisso até hoje, porque querendo ou não, eu penso no julgamento alheio em diversas áreas da minha vida, né? Mas quanto mais você se desvencilhar disso, vai ser melhor para o teu crescimento patrimonial. E o segundo ponto, que foi esse das filosofias de Freud e Adleriana, acreditar nessa área adleriana, no sentido de que o seu futuro influencia mais no teu presente do que o teu passado, é extremamente benéfico para a tua área financeira. Porque assim, cara, você se desvencilha totalmente do teu passado no sentido de... porque tem muitas pessoas que usam o passado como razão para não conseguir investir. Pô, Alexandre, mas eu vim de uma comunidade, pô, eu vim de um bairro ruim, eu vim de uma família ruim, eu não tive educação financeira na escola, ninguém me ensinou a declarar imposto de renda, ninguém me ensinou a investir. Cara, beleza, eu também. Várias pessoas também. Só que tu não vai ficar usando essa porra como razão para passar a tua vida inteira gastando teu dinheiro sem investir. É muito melhor tu olhar para o teu futuro e falar, cara, beleza, apesar de todos os problemas que eu passei por aqui, vamos olhar lá para frente. O que eu quero lá para frente? Pô, eu quero uma vida com mais qualidade, eu quero andar num carro legal, eu quero poder viajar uma vez no ano com a minha família, eu quero poder proporcionar um negócio legal para minha esposa, para o meu filho, para tudo mais. Tá, com base nisso, quais são os comportamentos que eu quero ter hoje? Pronto. É muito melhor pensar dessa forma. Porque, naturalmente, se você realmente deseja algo nesse sentido que eu te falei aqui, genuinamente, é muito mais inteligente no presente você poupar parte dos teus recursos para atingir um certo patrimônio que te dê um conforto lá na frente. Entendeu? Então, por isso que eu separei esses dois pontos para conversar contigo aqui. Inclusive, se esse vídeo faz sentido para você, se inscreve aqui no canal e, caso você esteja na trajetória de começar a investir, não sabe por onde começar, eu vou deixar um vídeo linkado aqui do lado para você assistir, que eu tenho certeza que vai te ajudar também. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Me diz o que você achou aqui nos comentários, dá um like e se inscreve. Até a próxima.